I'm miles away, my tired legs, they are aching. I'm walking through sand, sinking with every step. I'm lying awake, counting the spots on the ceiling. My lungs collapse, you steal every last breath. My God, this cannot be, you were the good one. Slivers inside of your eyes, painful to me. Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje já é segunda-feira, gente, dia 4 de maio. Eu tenho uma consulta agora com a doutora. Eu vou ver algumas coisinhas pra ver se tá tudo certo. E também eu vou pedir encaminhamento a ela, gente, pra passar pelo nutricionista. Nunca fui no nutricionista. Eu vou ter essa experiência agora de como que vai ser. O meu objetivo no nutricionista é emagrecimento. Pedir ajuda pra eles me ajudarem, sabe? Na questão de alimentação, o que comer, quanto comer, quando devo comer. Uma orientação médica mesmo. Isso. Aí, hoje é segunda-feira. E é isso, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui mais tarde, gente. Eu apareci mais cedo. Que eu tava indo no médico, né? Na consulta médica. Nada demais. Consulta de rotina mesmo. E... deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Aí eu gravei um pouquinho ali da minha rotina, né? Do que eu tava fazendo, na verdade, pra vocês. E aí agora eu vou aqui, gente, dar uma organizada aqui, ó. Que sempre fica desorganizado, né? A pia, ali eu tava guardando a louça. Aí eu vou dar uma organizada. Hoje eu não fiz meu treino. Já são 8 horas, eu acho que eu tô meio assim também pra fazer. E é isso, gente. Às dias e dias, né? Na vida da gente. Mas eu vim aqui também mesmo, só pra dar um oi pra vocês. Pra gente conversar um pouquinho. Eu fui na doutora. Daí ela passou vários exames pra me fazer de sangue, né? Vários exames pra ver várias coisas, né? Que ela consegue ver no sangue, que a gente consegue, né? Ver a partir do sangue. E é isso, gente. Aí ficou nisso. Daí eu vou retornar lá, pedir um encaminhamento lá pra passar com a nutricionista também. Que eu quero ter essa experiência, né? É bom a gente ter a experiência. E seguir também a dieta, não gosto de falar dieta, sabe, gente? Eu gosto de falar a reeducação, vamos dizer assim, né? Eu acho mais legal. Porque quando a gente fala dieta, parece uma coisa difícil, sabe? Dieta, ai, meu Deus, dieta. E reeducação alimentar não é difícil, sabe? É uma coisa que a gente vai aprender a comer certo. E o que é bom pra gente, né? Então é isso. Aí eu vou cuidar aqui de fazer as coisas. O Henry tá tomando banho, depois eu tenho que dar comidinha pra ele. Gente, aí eu resolvi fazer um iogurte caseiro. Que faz tempo, sabe, que eu tava pretendendo fazer, só que eu tava com medo de não dar certo. Mas eu vi um vídeo no aplicativo vizinho e a moça explicou certinho e daí fui lá eu tentar, né? Eu não coloquei 1 litro inteiro, eu coloquei umas 800 ml de leite mais ou menos. E o iogurte natural eu usei esse da Nestlé. Ela falou que tem que ser esse. Ou o que tem 2 ingredientes, que é leite e fermento. Bom, gente, aí esse é o resultado do iogurte, tá? Eu deixei de um dia pro outro e deu super certo. Eu achei que não ia dar certo. Amei. E é isso, gente. O segredo é o iogurte, né? Que tem que ser aquele que a moça falou, o da Nestlé. E o leite, ele tem que estar bem quentinho, gente. Logo em seguida, eu fui verificar o iogurte, deixei ele na geladeira e depois a gente vai tomar. E já fui preparar água pra fazer o almoço. Aí eu tô... Antes de fazer o almoço, eu vou cozinhar essas batatas pra deixar, pra fazer como lanche. Lanche da tarde, lanche da manhã, tá bom? Aí eu vou colocar direto no fogo. E enquanto elas estão cozinhando, eu vou preparar um arroz. O arroz, gente, eu tô fazendo assim. Eu tô refogando uma grande quantidade. Aí eu tiro e eu vou cozinhar no dia e guardo o restante refogado na geladeira. Aí, conforme for acabando,
eu vou utilizando esse que já tá guardado. Adianta bastante a nossa vida. Gente, aí é mais tarde, eu resolvi fazer um bolo. Não é bolo, é um pão. É um pão sem sovar. É que ele fica parecido com bolo, mas o sabor fica de pão. Aí eu tô colocando os ingredientes, já coloquei um ovo, coloquei uma xícara de leite. Vou colocar um pouquinho mais de meia xícara de óleo, que eu vou aumentar um pouquinho a receita, sabe? Eu tô colocando agora 3 colheres de açúcar pra não deixar muito doce. Aí, eu bati tudo isso e depois eu coloquei o fermento e bati mais um pouquinho. Aí eu tô vindo com a massa, com o trigo, né? E coloquei a misturinha no recipiente e vou acrescentando o trigo, tá? Como o bolo ali não é um bolo de sova, a massa precisa ficar um pouco mole. Ela não pode ficar muito dura, porque se ela ficar mais durinha, aí você vai ter que acrescentar mais farinha pra poder sovar a massa. Aí esse é o ponto da massa, gente, eu não coloquei mais. Eu coloquei 3 xícaras mais ou menos de trigo e foi isso, tá? Aí você tem que ir sentindo a massa. Sua massa precisa ficar do jeito que tá a textura da minha, caso você for fazer um pão sem sova, tá? E daí eu tentei misturar bastante, fiz um pouco com pressa, gente, porque o Henry tava dormindo. E bem no meio do processo ele acordou. Aí eu tive que dar uma agilizadazinha. E foi isso, aí eu untei, dei uma untada na forma, coloquei na forma e eu coloco um pano por cima e coloco dentro do forno. Eu pré-aqueci o forno antes de fazer isso, aí eu coloquei lá dentro, só que eu senti que o forno ficou bem quente. Gente, aí eu fiz um pão mole, enquanto ele tava dormindo, eu bati rapidinho. E ele cresceu bastante. Não, amor, vai colocar no fogo ainda, não tá bom. A mamãe vai assar ainda. Aí eu vou colocar no fogo pra assar o pãozinho. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems we could. Bom dia, outro dia por aqui. Hoje já é quarta-feira. Gente, a semana passa muito rápido. Eu tenho essa impressão que a semana passa muito rápido, sabe? Não sei. Não sei se é porque o João fica aqui na segunda-feira e daí o final de semana parece que fica meio prolongado e a semana fica curta. Não sei, só sei que passa muito rápido. Eu vou colocar mais roupinhas agora, ali na máquina. Colocar o lençol, sabe? Que fica lá no sofá. Deixa eu pegar esse, que tá bem sujo. Ó, colocar esse lençol na máquina. Tem um lençol lá, que daí eu vou colocar junto. Vou colocar os dois juntos. A casa, gente, tá organizada, tá ok. Tem dia que amanhece aquela bagunça, sabe? E casa bagunçada deixa a gente fora de prumo, né? Vou colocar um pouquinho de sabão em pó. Sabão em pó que eu tô utilizando, gente, é o Omo. Aí o Omo não tem igual, né? O da Tix é bom, o IP. Ele é muito bom, mas o Omo é o melhor. Mas a gente compra o que dá. Aqui no mercado sempre tá em promoção o sabão. Então eu tô sempre comprando pra ter em estoque, sabe? Sabão, detergente, sempre em promoção. Aí eu tô utilizando esse Downy. A gente acha que já faz um mês que eu comprei ele. Será que faz um mês? Nem lembro.
ele é muito cheiroso, né? Então a gente usa bem pouquinho. Então faz render. Eu coloco menos da metade, sabe? Porque senão também a roupa fica muito cheirosa. Aí dói meu nariz. Ó, coloquei um pouquinho aqui. Gente, ontem eu fiz o pão com vocês. Deixa eu abrir a janela aqui. A gente fica olhando lá, porque tá construindo, sabe? Uma casa aqui no fundo. E às vezes os moços da casa, eles sobem a escada. E a minha janela da cozinha dá pra ver. Aí eles me veem conversando, aí eu fico com vergonha. Ai, vai falar, eles vão pensar que o que aquela moça tá fazendo? Conversando com o celular. Mas eles não sabem que eu tô conversando com vocês. Socorro. Mas enfim, deixa eles pra lá. O que eu tava falando do meu bolo, gente? Bolo não, do meu pão, gente. Olha. Isso. Vou mostrar com a câmera da frente. Porque pra me filmar com a câmera de trás, eu tenho que parar o vídeo e iniciar outra gravação. E às vezes ficar cortando muito pedacinho, tenho medo de perder, sabe? Mas enfim, ficou assim, ó. Ficou muito lindo, tá vendo? Ó. Ficou fofinho, ele ficou parecendo um bolo, mas ele é um pão, tá? Ele é formato de bolo, mas é sabor de pão. Ficou maravilhoso esse bolo pão aqui que eu fiz, ó. Eu amei. Deixa eu mostrar pra... Deixa eu cortar um pedacinho. Isso aqui, gente, pra comer com café. Você dá uma esquentadinha nele no micro-ondas. Olha que delícia esse bolo. Esse pão, na verdade. Passa uma manteiguinha, um queijinho. Ai, café da tarde, isso aqui. Nossa. Eu amo pão, né? Então isso aqui pra mim é um pecado, né? Porque eu como tudo. Aí como eu tô querendo emagrecer, né? Eu tô fazendo mudança aos poucos, gente. Eu já tô fazendo um exercício. Todo final de tarde, sim, sempre quando der eu faço meus exercícios. Eu tô sentindo diferença, sabe? Na minha perna, o músculo da minha perna, ele já até deu uma definida um pouco, tá? Não muita coisa. Mas o que eu vejo realmente, gente, é que Deixa eu colocar... Ó, vou encher aqui minha garrafinha de água, porque, né, tem que encher, não pode ficar sem beber água, viu? Como eu tava falando com vocês, gente, eu tô mudando aos poucos, porque é difícil, né? A gente mudar tudo de uma vez. Dá pra mudar tudo de uma vez, né? Só que daí você vai precisar ter muito mais disciplina, né? Muito mais foco, muito mais tudo, vamos dizer assim. E não é fácil, né? Ainda mais eu que fico em casa, cuidando de casa. Aí sempre tem aquela vontade de comer besteira o tempo todo. E a gente tem que controlar isso, né? Que o que engorda é a gente ficar comendo essas besteiras entre as refeições, né? Então eu tenho que me policiar nisso, tenho que cuidar disso. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, até o começo do vídeo é eu me arrumando pra ir no médico, né? Fui na doutora, daí ela passou umas vitaminas pra mim, passou o exame de sangue pra ver o que tá faltando, e daí está tudo certo, né? Daí eu vou retornar lá pra fazer esses exames. E depois eu vou passar com o nutricionista. Já marquei também. Aí eu vou passar. Aí tô alegre, sabe? De passar. Espero que a nutricionista seja boa. Porque tem pessoas, sabe, que a gente acaba se identificando, né? E que ela me passe uma dieta bem legal, assim, pra eu estar fazendo. E que eu consiga fazer essa dieta. Vou falar dieta, mas não gosto de falar dieta, né? Dieta parece uma coisa chata, uma coisa ruim. Essa reeducação alimentar, né? E aí eu vou fazer. E daí eu vou compartilhar aqui com vocês, gente. Como que vai ser. Eu tô com medo de não conseguir. Acredita? Tô com medo de não conseguir. Mas quando a gente quer algo, a gente tem que ir em busca, né? E sempre, gente, sempre, o que é bom pra gente, sempre vai ser o mais difícil. A gente acha que comer besteira, comer qualquer coisa é fácil, mas não. Porque o resultado que a gente vai ter depois vai ser muito mais difícil que o resultado que a gente tem sendo uma pessoa mais disciplinada, né? E
É isso, ó. Já até comprei aqui um garrafão assim de água, ó, pra eu deixar ela cheia e ir tomando no meu dia a dia. O bom também dessa garrafa é que quem toma é eu e o Henry. Então eu deixo ela cheia aqui, ó. E daí, toda vez que eu tomo, eu dou pra ele. Às vezes ele até pega, deixa no chão e vai bebendo, sabe? Vai bebendo água. Isso é muito bom. Porque o Henry bebe água conforme eu bebo. Se eu bebo, eu lembro e dou pra ele. Se eu não bebo, eu não lembro e não dou pra ele. Olha só, que coisa. Mas é isso, gente. Agora eu vou fazer colocar um feijão aqui de molho. De molho não, ele já tá, né? Colocar pra cozinhar. O Henry tá com o pai dele na barbearia. E é isso, gente. Por enquanto é isso. Gente, eu tenho acordado tarde com ele, viu? Nossa. Ai, gente, mas eu vou me permitir sem culpa, porque eu já trabalhei tanto nessa vida. Aí eu, 34 anos e já trabalhei tanto, né? Ai, gente, mas eu trabalhei. Já sofri. Às vezes, os trabalhos, sabe, de empresa que eu trabalhava antes, eu acordava 4 horas da manhã. Meus primeiros trabalhos, assim, sem registro, eu acordava sem registro, sabe? Bico que eu fazia. Eu tava lembrando que eu acordava 3 horas da manhã. 3 horas da manhã pra fazer bico, mas não era todo dia, né? Era quando eu era novinha e eu queria uma graninha pra ter as minhas coisas no lixo. E acordava, ia, trabalhava. Antes de ter o Henry também eu trabalhava direto, gente. Eu não parava, eu trabalhava direto. Direto, sabe? Estou numa empresa. E sábado e domingo eu fazia bico no restaurante. Sábado, domingo, feriado, direto. E foi assim que a gente conseguiu ter a nossa casa, ter as nossas coisas, ter o nosso carro. E eu gostava, viu? Eu gostava de trabalhar assim. Mas veio o Henry, né? E eu sempre pedi a Deus pra que, quando eu tivesse o Henry, ele me permitisse ficar em casa, cuidando do Henry. E Deus me permitiu, gente, eu ficar em casa. Agora eu fico em casa, cuido do Henry, cuido da casa. Não é fácil também. Mas, gente, eu acho que a gente quer muita moleza também, né? Ai, a gente reclama de tudo, né? Jesus, tá vendo? Essa murmuração que a gente tem, né? Mas é muito bom, gente. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ficar em casa. Tipo, eu aprendo a me adaptar com as coisas, sabe? Tipo, 1000 vezes eu ficar em casa cuidando dele do que deixar ele o dia inteiro na creche, sabe? Ai, acho que isso ia partir meu coração no meio. Mas é isso, gente. Graças a Deus, Deus me abençoou. Eu sempre pedi a Deus, mesmo antes de casar, sabe? Antes de casar, antes de ter um marido, eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, abençoa que quando eu tiver um filho, Senhor, me permita que eu cuide dele, que eu fique em casa. Eu sempre pedi a Deus. O Senhor já tá até por aqui comigo, de ficar pedindo essas coisas pra ele. E ele me deu. E agora eu fico em casa, cuidando dele, cuidando da casa, cuidando das coisas. E é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar o vlog por aqui, senão vai ficar muito grande. Eu vou fazer ele mais curtinho, sabe? Pra ver se tem mais alcance, mais visualização. O canal, gente, tá crescendo um pouquinho. Eu já tô com 402 inscritos. Tô muito feliz. Obrigada a você que tá por aqui comigo. É pouco, mas a gente tem que sempre confiar, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu quero ficar em casa com meu filho, mas assim, é bom a gente ter uma atividade pra nossa mente, sabe? Pra o nosso cérebro. E eu sinto um pouco falta disso, sabe? De ter um trabalho. Não pelo dinheiro. Lógico, o dinheiro é uma recompensa, né? Mas pra ter, sabe, gente? Ter o que fazer, vamos dizer assim. Não que a gente não tenha o que fazer, mas parece que a gente sempre precisa ter algo, fazer algo assim pra que seja nosso. Que seja nosso. De eu, Cris. Não de eu, mãe, mas de eu, Cris, sabe?
E o canal, os vlogs, é interessante, sabe? Eu mostrar um pouquinho do meu dia a dia. É interessante porque tudo isso fica registrado. Mesmo que não me dê dinheiro, que não, né? Que não venha renda, mas eu registrei partes dos meus dias. Isso vai ficar registrado, isso vai ser muito bom para daqui a um tempo eu conseguir olhar e ver e lembrar, porque vai ter coisas que a gente não vai lembrar. Principalmente quando o Henry tá. Eu sempre gravo ele também, sabe? Pra eu olhar no futuro e chorar, porque é isso que a gente vai fazer, chorar. Mas então é isso, gente. Deixa eu aproveitar que o Henry tá aqui, vou cuidar das minhas coisas. Porque sem ele aqui as coisas acontecem com mais rapidez. Com ele aqui eu tenho minha mente fica meio avoada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, do vídeo aqui do canal. Eu já vou editar esse vídeo pra postar hoje. Porque já faz dias que eu postei vídeo lá no canal. Eu já preciso postar mais, sabe? Pra o YouTube entender que eu tô levando isso aqui a sério. Pra que isso seja o meu trabalho mesmo. Então é isso, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de dar um gostei, de deixar um coraçãozinho, que isso ajuda bastante o canal. E é isso, beijos e até o próximo vídeo.